Você vai assistir agora esse trabalho que nós fizemos aqui de cobertura do evento da entrega da medalha do cinema brasileiro, mérito do cinema brasileiro. Pois é, gente, foi um 10 de maio de 2022 maravilhoso, memorável, aqui na Resistência, no Estação NET Rio, na Voluntários da Pátria, 35. É um espaço de resistência, o cinema resiste, resistiu, resiste e resistirá. A gente conseguiu uma enorme mobilização social e muitos passos positivos foram dados a partir disso, como o tombamento desse espaço aqui, né, o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro, feito pela Prefeitura, e também como a inscrição do Estação, das salas de rua do Estação, no cadastro de negócios notáveis do Rio de Janeiro, o que é também uma forma de proteção, ou seja, as salas do Estação hoje não podem ser outra coisa senão salas de cinema. Fala um pouquinho para os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Primeiro eu queria agradecer aí o convite. Na verdade isso aqui é a nossa ocupação. Estação faz a diferença, a estação estava correndo o risco de fechar, a gente resolveu se juntar, unir forças para não deixar isso acontecer, e estamos fazendo várias ocupações artísticas aqui, além dos filmes que passam nas salas, tem teatro, tem exposição, tem lançamento de livro, tem dança e hoje uma grande homenagem aos nossos mestres do cinema brasileiro. Eu acho o cinema uma linguagem encantadora e muito potente. Eu tenho uma paixão por cinema de uma maneira geral desde muito cedo, desde a primeira vez. Eu tive amor à primeira vista pelo cinema. E eu acho que é uma linguagem que tem um poder muito grande e que ela nunca vai morrer em função dessa potência que ela tem, assim como a ópera, assim, porque a escala, a dimensão, a concentração que você consegue comunicar emoções, fatos, denúncias, né, aventuras, numa sala de cinema, nenhuma outra linguagem tem. Nenhuma tem essa força. Então eu fico muito feliz de receber hoje essa homenagem, porque o cinema me faz feliz desde muito cedo. E me fez feliz a minha vida inteira. Os políticos têm medo dos artistas e não deviam ter. Principalmente os tiranos, né? Os tiranos, alguns tiranos, os mais inteligentes, se aproveitam do cinema. Olha Stalin, olha Hitler. Ambos se aproveitaram do cinema, usaram o cinema, inclusive nas suas ascensões, né, políticas. Ou isto, ou usar o cinema, ou então acabar com quem faz cinema. Uma coisa de bom humor, não é nada solene, é uma medalha realmente cinematográfica, né? Pois é, uma lata de 35 milímetros, né, de filme de 35 milímetros. E é uma homenagem ao cinema, né? E essa ideia de fazer a condecoração, uma tampa da lata do filme de película, é maravilhosa.
Agora Rui Guerra, Kaká e tudo, isso parece um sonho. Na terceira edição do projeto Ocupação, o Estação Net Rio celebra a indicação ao prêmio Faz a Diferença do jornal O Globo, ao lado de Maurício de Souza e Seu Jorge. A série de eventos em torno da indicação culminou na homenagem a 22 mestres diretores do cinema brasileiro com o prêmio Mérito Cinematográfico 2022. Adélia, queria que você me falasse dessa homenagem, desse prêmio de mérito cinematográfico. Você que por muitos anos, né, foi a única diretora negra do cinema brasileiro. Olha, para mim é uma grande honra, entende? Chegar aqui e me deparar com Luiz Carlos Barreto, que a gente chama de Barretão, Lucy, Kaká, porque eu comecei no cinema como telefonista da Difilme, do Cinema Novo. Então eu acompanhei todos eles. Então encontrar aqui para mim é muito importante e saber que eu atravessei esse bolsão com a ajuda de Nelson Pereira dos Santos, foi uma pessoa importante, Leon Richman também, Marcos Farias, e consegui chegar. Então a homenagem para mim é encontrar essa meninada que está aí com o cartazete do meu filme, pedindo autógrafo e querendo falar do filme. Isso para mim é importante. Se a gente acredita, a gente chega. E eu cheguei, né? Na verdade é isso. Então é a gente saber que somos seres humanos iguais, poderosos iguais. É um privilégio a gente estar aqui nessa noite, enfim, reencontrando depois de uma longa pandemia, né, Lucy, grandes nomes do cinema brasileiro nessa celebração e a Lucy aqui representando uma das mulheres do cinema brasileiro. Como é que você recebe essa homenagem, Lucy? Me sinto muito honrada e muito feliz de poder estar aqui hoje, né? E de reencontrar todos os meus amigos, reencontrar o cinema brasileiro, né? Fazer isso de uma maneira tão acolhedora, né? Aqui nesse Estação Net Rio. Isso aqui, eu ainda me lembro disso como o cinema Star. Eu e Luiz Carlos, a gente se namorou muito nesse cinema. Você lembra, Luiz Carlos? Aqui era um cinema da cadeia Severiano Ribeiro. Exatamente. E era um lugar onde a gente se agarrava muito. Era muito bom. Muito bom. Cada vez que Eu acho que essa imensa medalha continua não fabricando filme vejo, mas continua e continuará sempre a produzir os seus filmes cada vez mais independentes, cada vez mais ligados à realidade brasileira, e isso
Isso aqui é recuperação de uma história. Parabéns ao Loildo por idealizar essa solenidade, não é solenidade, essa reunião nossa aqui, que se reproduz e não deixe de maneira nenhuma isso virar uma cópia barata do Oscar. Que só isso já valeu tudo. E, sei lá, aconteceu uma coisa engraçada, que eu vou contar um episódiozinho. Eu recebi uma carta, um e-mail da Itália, de uma mulher dizendo: Egregia Signora, que ela havia encontrado no armário de uma cidade onde ela morava, em Pádua de Este, uma lata de um filme meu numa escola elementar. A indústria bélica está tornando o ser humano insustentável no planeta. A humanidade precisa dar um basta na indústria bélica. A indústria bélica tem que ser transformada em indústria de bens para a paz. O cinema de Hollywood, ele é cúmplice dessa insustentabilidade trazida pela indústria bélica. Porque os filmes de Hollywood, subsidiados pela indústria bélica, eles são vendedores de armas, são vendedores de guerra e vão trazer cada vez mais a violência para o nosso cotidiano. Adeus às armas! Eu não consigo deixar de sentir um sentimento de que está havendo uma injustiça. Então, um monte de gente que falta aqui, e eu estou aqui. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter sabido agora que em junho tem outro. O cinema é um caso sério, né? Desde uma bela manhã na praia de Ipanema, quando um ator francês, Pierre Barrou, chegou perto de mim e falou: "Você quer fazer um filme?" Eu tinha 15 anos, era uma menina. E ali eu conheci meu primeiro namorado. O cinema me fez, né? Eu me criei no cinema. Eu queria, do fundo do meu coração, dedicar esse prêmio a Stuart Angel Jones, que não pôde ficar aqui com a gente. Coletivas e pessoais com duas armas, apenas duas: a beleza e o amor. Muito obrigado por ser lembrado aqui, no meio de tanta gente, fazendo o nosso cinema há tantos anos. E eu queria agradecer muito esse prêmio. Significa exatamente a nossa história, essa trajetória, os nossos encontros, os nossos filmes. E eu acho que é isso que
nos reúne, nos anima a continuar e vamos prosseguir. Muito obrigada. Silvio Tendler, com muito prazer, estou te entregando a primeira medalha da noite de 10 de maio de 2022. Uma noite que vai ficar na história do cinema brasileiro. É com muito prazer mesmo que eu te entrego essa medalha, porque você merece. Sim, o cinema leva em si também isso, o amor e a beleza. Às vezes, para chegar a essa extensão de que a vida vale a pena com amor e beleza, tem de andar, de se mover em situações desagradáveis, em situações incômodas, em tempos em que, na verdade, a maldade fica por em cima da bondade. O cinema é uma grande máquina, digamos assim, aberta, uma máquina com sua boca aberta para tudo que existe no mundo. Aí estão as coisas mais terrificantes que a gente possa imaginar, e o cinema vai em cima disso também. Mas temos e sempre tivemos, desde que o homem se entende por ser inteligente, uma outra dimensão da vida, que é exatamente a dimensão do amor, a dimensão de querer o outro, a dimensão de ver-se no outro. E eu acho que o cinema é muito isso. Cadiano, sua próxima produção, o que é que está aí no prelo, vamos chamar assim, em termos cinematográficos? Eu estou preparando um filme chamado Deus Ainda é Brasileiro, que é uma espécie de continuação do Deus é Brasileiro, e que é uma comédia cívica. Eu costumo dizer que é uma comédia cívica, porque é uma coisa sobre o Brasil, o estado do Brasil, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva de esperança, porque nós não podemos viver eternamente suportando essa desgraça que a gente está vivendo, né? Vamos viver com uma certa esperança. E Deus Ainda é Brasileiro tem essa esperança. Eu acho que o cinema representa uma possibilidade de você discutir assuntos que não são discutidos normalmente, né? Então você vai lá e aprofunda a vivência desses grupos, que eu adoro tudo que é comunitário. Então tem grupos que se formam nas favelas, nas classes sociais mais abastadas, em todos os lugares existem grupos. Então eu me interesso por esse assunto. E agora eu estou assim representando e fazendo filmes sobre a luta das mulheres e a sobrevivência delas nesse mundo difícil. Acho maravilhoso que essa medalha realmente vai ocupar um lugar bem grande na casa da gente. Então, Ana Maria Magalhães, Mulheres no Cinema é uma das suas obras, né? Sempre a gente tem um filho querido. Qual é, de todas as suas produções, aquele predileto que você... É o caçula, já que ninguém me tira para dançar, sobre a Leila Diniz. Esse é o meu filme predileto no momento. Ah, muita saudade. O Glauber gostava muito de um poema que ele botou em Terra em Transe. Tanta violência e tanta ternura. Eu acho que é um pouco isso. É o que a gente está vivendo. Muito importante.
quer dizer, sentir assim a volta da convivência, com os amigos, com os companheiros do cinema brasileiro, que estava fazendo muita falta esses encontros, porque nós somos realmente uma grande família. Então, é isso, principalmente isso, assim, o prazer e a emoção de estarmos juntos. Isso não é difícil, porque cada uma teve a sua história, né, o seu mérito. Mas eu acho que, pelo menos para o público, o Terra para Rose é o mais conhecido, é o que é mais solicitado, né? Que foi um marco na história, inclusive, do Movimento Sem Terra, porque registrou os primórdios e o início desse importante movimento social. E eu queria homenagear esse prêmio está dedicado, então, aos nossos queridos mestres, diretores que não estão aqui. E eu só queria terminar falando com o nome, que ainda não foi dito, mas será muito dito esse ano, que se chama Lula. A arte, a vida não vive sem a arte. E que nós, os cineastas, os escritores, os pintores, nós vamos sobreviver com a nossa arte e que somos indestrutíveis. Nós somos indestrutíveis. Não adianta. Eu posso morrer fisicamente, mas o meu trabalho e o trabalho dos meus colegas vai continuar aí atazanando e dando alegria para as pessoas. Bom, foi um acontecimento incrível essa festa, né? Porque foi uma festa de reencontro e de demonstração de força, né? Demonstração de que a gente está aqui, que a gente resiste, que a cultura brasileira permanece e que o cinema brasileiro vai continuar. E agora estou pronto para entrar de cabeça na série O que era a vida, ambientada nos anos 70 e acompanha jovens cineastas, escritoras, jornalistas durante a ditadura militar. Então, é uma série que eu vou fazer com muito carinho, com muito gosto, porque vai me remeter aos anos 70 e ela é toda baseada em fatos reais. Laura é uma estudante de comunicação que vive na época da ditadura, nos anos 70, e ela vai em busca dos sonhos dela para mostrar histórias reais, histórias fortes, através do jornalismo investigativo. É um prazer sem palavras, né? É um prazer sem palavras porque ao mesmo tempo tem um lado muito claro, que é de nós mostrarmos esse inominável que está aí no poder, que a cultura não é fácil de ser destruída como ele pretende. E que nós vamos sobreviver a todos esses ataques. Olha, eu devo dizer a você que eu estou muito emocionado, porque essa festa foi muito bonita, sobretudo porque nós somos irmãos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Um é produtor, outro é diretor, outro é fotógrafo, outro é ator, mas nós somos a mesma coisa, no fundo, né? Isso aqui é uma festa do cinema brasileiro, né? E eu acho que não podia ser melhor. Eu estou muito emocionado, inclusive, não só pelo prêmio que eu recebi, mas também pela alegria, pela disposição que as pessoas têm. Né? Tudo isso é muito bom num momento muito ruim, entendeu? Dessa forma, mostra que o cinema está ativo, que o cinema está vivo e está passando por esse mar encapelado de tempestade que o governo Bolsonaro está tentando destruir a cultura brasileira e tentando destruir o cinema também, tirando os incentivos, vetando as leis. Né? O governo passa e o cinema fica. Os governos passam e o cinema fica. Primeiro, eu queria agradecer por esse prêmio, né, que é muito gratificante, muito legal, e principalmente porque é dos meus colegas, é da minha classe, né? É um prêmio, uma medalha, uma comenda dada pela minha classe, pela minha geração. Fico muito emocionado por isso, muito feliz. E depois é a primeira vez que eu saio, é sempre uma coisa social, com mais gente e tal. Estou com a máscara guardada, entendeu? É a primeira vez.
que eu saio. Isso aqui é um bunker do cinema brasileiro. E eu quero perguntar a você de que maneira a gente, enquanto imprensa, pode ajudar nesse movimento, não só divulgando, mas... Então, eu acho que a divulgação é fundamental, né? As pessoas saberem desse espaço, saberem dessa ocupação, divulgar esses mestres do cinema, né? Esses diretores tão importantes que às vezes o Brasil não tem memória, né? Então o Brasil às vezes esquece de diretores que fizeram a diferença e hoje em dia estão mais velhos, não fazem tantos filmes mais e as pessoas não falam mais, a nova geração não conhece esses diretores. Então eventos como esse aqui é fundamental a divulgação de vocês, a promoção, a reportagem, porque vai mostrar para os universitários quem é Luiz Carlos Barreto, quem é Cacá Diegues, quem é Rui Guerra. São grandes cineastas que estão mais velhos, mas que merecem ser vistos, redescobertos e celebrados, como que a gente está fazendo hoje aqui. Para quem trabalha com arte e cultura, casa cheia é a maior felicidade, né? Porque é isso que justifica o trabalho de um artista, de um produtor, de um criador, dos agentes de cultura. É que as pessoas venham, participem, tenham boas experiências aqui e saiam transformadas. Essa multiplicidade de talentos e parceiros de tantas pessoas que estão aqui maravilhosas. A gente tem muito orgulho do nosso pai. A gente luta muito para manter a memória viva de Zé Ricardo.